Então, bora para mais uma fala sistêmica. Eu sou Fátima Nunes, consteladora familiar e organizacional, e hoje nós temos mais uma fala sistêmica aqui nesse canal. Por quê? Todos os dias agora, de segunda a sexta, você tem aqui uma consciência. O que é uma fala sistêmica, né? É uma consciência sobre nós mesmos. Quem sabe você assiste esse vídeo e não faça a menor sentido para você, porque nesse dia isso não te tocou, mas quem sabe sirva para outra pessoa. Então você pode também aproveitar, dar a tua curtidinha nesse vídeo e compartilhar com alguém que você acredite que de alguma forma possa ter uma percepção diferente a respeito dessa informação que eu vou trazer aqui, que de verdade eu não sei ainda nem qual é. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: eu acabei de atender um cliente meu, né? E ele tá passando por um processo de purificação, tá se recuperando, né, de uma situação de saúde bastante delicada, né? E aí ele me falou uma coisa interessante, assim, que quando ele acorda, o pensamento dele é: nossa, mais um dia inteiro pela frente. Por quê? Porque realmente ele, né, tá afastado do trabalho, a rotina dele mudou muito, ele tem que estar mais voltado para ele, para se conectar com ele, né, para poder seguir, para poder se recuperar, né? E aí, o que eu percebo, né? Não ele, né? As pessoas de um modo geral. Como é difícil para nós estarmos em conexão conosco, né? Na presença. Porque são tantas as distrações, de verdade a gente precisa das distrações do dia, né? O nosso trabalho, o nosso relacionamento, todas essas coisas que vão acontecendo no dia a dia. E quando a gente se vê obrigado a estar na presença, a estar conosco, né? Naquele momento de sou eu comigo, dá uma sensação de pânico. Eu não quero ficar aqui, né? Por quê? Porque quando a gente tá nessa presença, muitas coisas vão vindo à tona e muitas percepções vão acontecendo. Então, assim, a gente não precisa passar por um momento onde de verdade a gente tenha que parar, né, para ficar nesse estado de presença. Nós podemos treinar esse estado de presença todos os dias um pouquinho. A meditação, por exemplo, é uma ferramenta extremamente importante para isso, né? Que é onde você centra um pouquinho, olha para dentro, observa teus pensamentos, deixa eles passarem sem interagir com eles e fica nessa presença. Mas aí você tá com o teu olho fechado, você tá naquele momento onde você, não, agora eu vou estar na presença. E como é que é o teu dia a dia na presença? Dirigindo com você, lavando uma louça com você, passando uma vassoura, um aspirador na casa, com você, trabalhando com você. O que é isso? É você estar observando o que você está sentindo, como que você reage a determinadas emoções, como que você reage à vida. Isso é um treino, gente, e é de extrema importância, porque na presença nós conseguimos perceber muitas coisas além do aparente, né? Então, também quando eu trago as frases sistêmicas, às vezes você precisa estar muito na presença, porque aí essa carta pode tocar você, né? Ou ela pode ser que ela não tenha nada a ver com você. Mas esse campo é muito maravilhoso e a carta que caiu aqui é o eu tenho medo, né? O eu tenho medo é muito profundo. Outra coisa, normalmente, quando você está lidando com algum sentimento, com alguma emoção, você nega algumas coisas, né? Por exemplo, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir tristeza, né? Não são coisas boas, eu não posso sentir raiva, né? E a proposta aqui é exatamente o contrário. Quando eu tô na presença, né, e aí tá se conectando tudo, eu acho isso sensacional. Quando eu tô na presença, eu posso dizer, opa, eu tô com medo, né?
essa situação aqui tá me trazendo medo. E eu deixo esse medo se dissolver em mim, porque a partir do momento que eu dou espaço para ele se manifestar, que eu não quero excluir, e a constelação fala muito disso, né, do pertencimento, tudo pertence, inclusive o medo. Ele pertence também, né? Porque esse medo é um medo meu para as minhas coisas, mas também ele pode ser um medo transgeracional, né? De coisas que aconteceram no meu sistema e que ele fica ali comigo. Eu tenho medo, eu sinto medo, né? Para muitas coisas na minha vida. Ou aconteceu algo na minha infância e isso ficou registrado. Então também eu sigo com esse medo. E esse medo às vezes pode se transformar depois em pânico, né? Em transtornos. Então eu poder dar um espaço para esse medo e eu perceber quais são as coisas que me causam medo. Eu tenho medo de perder o meu emprego. Eu tenho medo que o meu marido vá embora, que a gente se separe. Eu tenho medo que a minha esposa me traia. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro, né? São coisas naturais da vida que vão acontecendo. E aí eu começo a reparar, mas por que eu tenho medo, né? Isso é real? Ou isso é uma criação da minha mente, né? Eu tô criando uma coisa que realmente não existe. Esse medo é meu, né? Se ele não é meu, eu quero devolver esse medo para a origem. Só que tudo isso eu só consigo perceber quando eu tô na presença. E às vezes, diante de um processo de constelação, né? Seja com bonecos, com pessoas, com âncoras de solo, com os facilitadores se colocando nos papéis, enfim. Todas as formas que nós temos aí de facilitar uma constelação, né? O nosso cliente, ele observa algo e ele mesmo diz, nossa, eu sinto muito medo disso, né? E são coisas que nós só conseguimos falar, às vezes, num processo terapêutico mesmo. Porque se vocês pararem para perceber, nós damos muita satisfação da nossa vida para os outros, nós queremos fazer aquilo que os outros esperam de nós, nós lidamos com as expectativas dos outros sobre nós. Então, às vezes, nós vestimos um personagem, né, de uma fortaleza. E aí eu percebo que num espaço terapêutico, quando eu me sinto seguro, eu posso dizer, olha, eu sinto medo, né? Eu tenho medo. E aí o facilitador, ele conduz isso para que essa pessoa possa entrar em contato com esse medo. Porque se eu não entro em contato com isso, eu não tenho como resolver. Eu não tenho como deixar uma solução se apresentar, né? E aí esse medo é um ponto cego, na verdade, na minha vida, e que vai gerando uma série de situações, procrastinação, autossabotagem, né? E aqui eu não tô falando de medo de determinadas situações. Por exemplo, eu tenho medo de saltar de paraquedas. Nem penso em fazer isso. Pode ser que um dia eu me dê uma coragem súbita, assim, e eu vá. Mas assim, hoje eu não tenho a menor intenção. Eu tenho medo de andar de balão, certo? Não tenho a menor vontade de fazer isso. Mas pode ser que em algum momento na minha vida isso surja. Mas ok, aqui são escolhas, certo? Isso não me paralisa de forma alguma. Eu não tenho que saltar de paraquedas para provar nada para ninguém. Ok? Mas às vezes tem coisas simples que nós precisamos fazer. E aí quando eu percebo, opa, isso me causa medo. Então toda vez que eu entro em contato com algo ali, né, que me dispara esse gatilho do medo, o que eu faço? Eu me saboto, eu procrastino. Então, quando eu posso dizer, sim, eu tenho medo, né, eu dou um espaço para isso se manifestar. E eu não preciso mais excluir isso. E aqui começa um processo de cura desse medo. E você? Você tem medo do quê? Será que de coisas muito grandes ou de coisas que você nem imagina ainda? Pensa nisso. E nós nos vemos amanhã na nossa próxima fala sistêmica. Até lá!